Apocalipse, capítulo 2, verso 8. A gente está seguindo na nossa série sobre as 7 cartas do Apocalipse. Pode abaixar bem para mim o retorno aqui, porque já está bem alto aqui. E a gente hoje vai para a segunda carta, né? Carta à igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 8. Você achou aí? Diga amém. A gente vai ler do 8 ao 11. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que nós temos de nos debruçarmos sobre a Tua palavra, ouvirmos o que o Senhor tem a dizer às nossas vidas e também à Sua igreja, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos. Pedimos, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra seja exposta, Senhor, diante das nossas vidas, ó Pai. Oramos a Ti pedindo que o Senhor nos ilumine, preparando o nosso coração, ó Pai, para esse momento. Esse é o nosso desejo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ficou bom. Semana passada a gente iniciou essa série de mensagens, né, baseada nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, lá que a gente vê, que se encontra nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, e aprendemos muito sobre essas 7 igrejas. Aprendemos que essas 7 igrejas estavam ali geograficamente próximas e numa região conhecida, né, que hoje está na Turquia, e são cartas que Deus envia para essas 7 igrejas. E não, obviamente, tinham apenas 7 igrejas naquela região, mas são 7 igrejas que Deus escolhe, representando a totalidade, né? 3 apontando ameaças que as igrejas sofriam naquela época, apontando alguns elogios que Cristo tinha para essas igrejas, também algumas críticas, né? Evidente que essa totalidade pelo número 7, né? O 7 que representa a perfeição, e a gente vê que essa mensagem contida nessas 7 cartas a essas 7 igrejas também é para nós, né? Também é para os nossos dias de hoje. E semana passada a gente viu sobre a igreja de Éfeso, só para te relembrar um pouco, uma igreja que humanamente, né? Uma igreja que aos olhos humanos impressionava, né? Pelas suas obras, pela sua perseverança, pelo seu trabalho. Cristo ainda elogia a sua perseverança, a sua resistência. Eles eram sólidos doutrinariamente, mas que ao mesmo tempo havia uma condição, havia uma questão que colocava Cristo contra essa igreja, colocava Cristo em oposição a essa igreja. Vimos que aquela igreja, apesar de todo o trabalho, apesar de toda a dedicação que aquela igreja tinha, de toda a solidez doutrinária, teológica, aquela igreja havia abandonado o seu primeiro amor, o amor a Deus como prioridade, né, como nós vimos aqui. E para nós ficou bem claro de que as obras e a sua doutrina precisam ser coisas que caminhem juntas, né, resultado de uma fé viva. Não podemos ter apenas solidez doutrinária se as nossas obras não condizem. Então a gente viu aquela igreja que foi convidada a colocar o amor a Deus como primeiro lugar novamente. Hoje a gente vai falar sobre a igreja que estava na cidade de Esmirna. É a única cidade das 7 igrejas que ainda existe, né, até hoje. Ela é uma cidade chamada Izmir, né, com Z no meio. Se você procurar lá no Google e colocar, por exemplo, ruínas de Izmir, você vai ver inclusive ruínas de algumas coisas que são citadas nesse texto. Uma média de, sei lá, 250 mil habitantes, quase o tamanho de Itaboraí, né? Que aqui aproximadamente são 220, 230. Então, é a única cidade que existe até hoje. E a gente, quando olha para a carta de Éfeso, a primeira carta que a gente viu,
a gente vê que a carta vinha com um elogio, né? E depois Cristo fazia uma crítica na carta, e depois vinha um conselho. Na carta a Esmirna não há uma crítica da parte do Senhor a essa igreja, o que nos impressiona, porque humanamente, olhando para a igreja de Esmirna, ela era totalmente diferente da igreja de Éfeso. Era uma igreja que você vai ver que era pobre. Em contraste com a igreja de Éfeso, que aos olhos humanos a igreja de Éfeso era invejável, Esmirna era irrepreensível aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. E olhando para isso, só para esse contraste, a igreja de Éfeso, que era aclamada pelos homens e reprovada por Deus, a igreja de Esmirna, que não era nem um pouco aprovada pelos homens, mas era irrepreensível aos olhos de Deus. Olhando apenas para isso, a gente percebe que o julgamento de Deus, em muitas situações, ou quase todas, o julgamento de Deus é bem diferente do nosso. Porque, infelizmente, para nós, a aparência é a primeira opção quando a gente vai julgar alguma coisa ou analisar alguma coisa. A gente primeiro começa pela aparência, né? A aparência para nós tem uma importância muito grande. Mas para Cristo, a aparência nem sempre reflete a verdade. Nem sempre reflete a essência. Éfeso era pujante aos olhos humanos, mas Jesus estava contra ela, Jesus se opunha a ela. Esmirna é uma igreja considerada pobre aos olhos humanos, mas diante de Deus essa igreja era rica, mesmo em contraste. Veja que interessante olharmos para isso, né? E a gente precisa ter muito cuidado com os julgamentos que nós fazemos e ao mesmo tempo com a maneira que os julgamentos das pessoas fazem e nos influenciam. A gente tem muito... Veja, o que eu quero dizer é que a gente precisa ter cuidado com o tipo de julgamento que a gente faz, com as bases que a gente usa para fazer os nossos julgamentos acerca da fé, acerca da igreja do Senhor, acerca do mundo que nos rodeia, e também a maneira pela qual o julgamento de outras pessoas acabam nos influenciando. Porque era um comentário da cidade, né? A igreja era uma igreja meio sem projeção, uma igreja pobre. E talvez na nossa vida, talvez nos nossos últimos dias, o que anda influenciando a nossa vida seja o julgamento que as outras pessoas fazem. Então, a gente acaba ouvindo conselhos que são humanos, a gente acaba ouvindo conselhos que não tem nada a ver com o que Cristo nos ensina, com o que a Bíblia do Senhor nos indica. Então, talvez a gente seja influenciado pelo julgamento que as pessoas fazem. Você bem sabe que se você for pedir um conselho, talvez pessoas de fé diferente terão uma opinião diferente sobre o que fazer em determinada situação da vida. Então a gente precisa ter cuidado se o que anda nos influenciando é o julgamento que as pessoas fazem a respeito das situações da vida, da fé, se o que está nos influenciando é o que as outras pessoas dizem ou propriamente se é o conselho de Deus que está nos guiando. Então veja, Jesus começa se apresentando, né, você vê no primeiro versículo, aquele que é desde o princípio, o Redentor, aquele que abriu o caminho por meio da morte, a vida através da ressurreição. E é interessante que toda a fala de Jesus a cada uma dessas igrejas, Jesus fazia uma identificação da igreja com a cidade. Jesus está se identificando aqui, ele começa dizendo que ele é aquele que morreu e, o que está no versículo 1? Fique atento aí, ele tornou a viver. Talvez para nós é só uma alusão à morte e ressurreição de Cristo, mas para os moradores dessa cidade chamada Esmirna, aquela cidade sabia bem o que era morrer e reviver. Essa cidade foi fundada no ano 1000 a.C., como uma colônia grega, e no ano de 627 essa cidade foi totalmente destruída. Foi vencida numa batalha e ela foi totalmente destruída. 3 séculos depois, um homem chamado Lisímaco reconstrói a cidade e aquela cidade volta a ter vida.
Então, na realidade, aquela cidade sabia o que era morrer e tornar a viver. Jesus se identificava com aquela cidade e dizia para eles: olha, eu sou aquele que sabe exatamente o que vocês viveram. Essa cidade também era muito conhecida pela sua beleza, né? A sua fidelidade ao Império Romano. É lá que essa fidelidade de Esmirna ao Império Romano fez com que um imperador chamado Tibério escolhesse essa cidade para colocar o seu templo. O cara construiu um templo de adoração a ele mesmo na cidade de Esmirna. E veja, o Evangelho chega a Esmirna, né, como alguns podem pensar, pelo apóstolo Paulo. Não é pelo apóstolo Paulo, mas provavelmente a pujante igreja de Éfeso seja uma das responsáveis pelo trabalho que começou na cidade de Esmirna, pela plantação das igrejas em Esmirna. Então, a igreja de Éfeso é uma grande igreja que plantou muitas igrejas ao redor da Ásia Menor. E aquela igreja, apesar de não ter nenhuma crítica contra ela, o Senhor apresenta um elogio e aponta também uma ameaça. Uma ameaça que estava para acontecer sobre aquela igreja, então o Senhor faz um alerta. A ameaça que nós vemos é a perseguição. Pode ir lá comigo no texto? Veja o verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. 9. Conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, antes sendo sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Há algo para acontecer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Essa era a ameaça que estava para acontecer. É fato que você já deve acreditar que também era muito difícil ser cristão na cidade de Esmirna. Uma cidade que, como eu já disse, era conhecida pela sua fidelidade ao imperador. E isso, sem dúvida, implicava uma adoração incondicional ao imperador e colocava os cristãos em situação difícil. Um cristão que dizia que a sua fé agora estava em Cristo, ele estava em oposição à cidade, ele estava em oposição ao imperador, à religião do imperador. Há uma situação que acontece num monte, se não me engano é um monte chamado Pavos, em Esmirna. Nessa cidade havia esse monte, em que de uma vez 1000 cristãos foram atirados desse monte. Isso porque essas pessoas colocavam a sua fé em Cristo e não mais no imperador. E a perseguição nessa cidade vinha de várias formas. Jesus cita primeiro a pobreza daquela igreja, que sem dúvida era fruto da pobreza dos seus membros. Se você era cristão em Esmirna, provavelmente você não conseguiria emprego, se você dependesse de ir trabalhar em algum lugar. Se você era um comerciante, você perderia muitos negócios apenas por ser cristão. As pessoas estavam perdendo tudo por conta da sua fé. Em contraste aos dias de hoje, nós não estamos dispostos a perder quase nada para manter a nossa fé. No versículo 10 o Senhor fala de sofrimento, que então é fruto de uma perseguição física. Ele fala de uma perseguição de 10 dias. Obviamente esses 10 dias não são literais. O que Jesus estava indicando ao mencionar 10 dias era que esse sofrimento tinha dia para começar e dia para terminar. Porque eu e você sabemos que o Senhor tem controle sobre tudo, inclusive sobre os sofrimentos. Apesar do sofrimento, apesar da perseguição, o Senhor pede uma coisa a eles, o Senhor solicita a eles que eles sejam fiéis, ordena a eles que eles sejam fiéis. E anos depois, a cidade de Esmirna é conhecida por esse testemunho real que o Senhor alerta. Veja, alguns anos depois a gente tem uma história de um pastor, né, era um bispo de Esmirna, chamado Policarpo, que foi um dos mártires da igreja. O Senhor aponta que essa ameaça vai acontecer, e a história nos indica, anos depois, 100 ou 200 anos depois, esse Policarpo, o bispo Policarpo, seguiu esse conselho, foi fiel até a morte, e a história diz que ele foi colocado num estádio. Depois, se você colocar ruínas da cidade, né, no Google você vai poder ver esse estádio. Ele foi ali colocado nesse estádio, e o imperador solicitava que ele negasse a Cristo e colocasse sua fé no imperador.
Ele disse, não posso fazer isso. Ele, olha, maldiga Cristo e você vai poder ir embora, e você vai estar livre. Ele diz, olha, eu tenho servido a esse Deus por 86 anos, ele nunca me fez mal algum, por que iria maldizê-lo agora? Então, a história conta que esse homem foi queimado numa pira, né? Aquela pira dos Jogos Olímpicos. Ele foi jogado ali naquele fogo, né? E a história conta que ele não era queimado, né? A história conta que Policarpo não tinha o corpo queimado enquanto a pira estava lambendo fogo nele. Então, só conseguiram matá-lo quando uma flecha, né, acertou ele, uma flecha dos guardas, provavelmente. Foi necessário uma lança para que Policarpo fosse morto. Veja, você pode até pensar que isso talvez não foi suficiente, ou então estava se cumprindo o que o Senhor disse em Apocalipse, que eles seriam perseguidos, né? E só o fato dessas chamas não tocarem em Policarpo, talvez apenas possa ser uma mensagem de Deus dizendo, olha, esse homem foi fiel até a morte, ou então, apesar da morte. Porque muitas vezes, quando a gente olha para esses casos, a nossa mente, que é limitada, acaba valorizando mais a primeira morte do que a segunda. Parece que a gente tem mais medo de morrer fisicamente do que ficar morto eternamente. E a primeira morte, você sabemos que ela é temporária. A segunda morte será eterna, vai ser muito pior. Policarpo, esse homem, estava ali consciente que estava com Cristo. E por muitas vezes, irmãos, o problema não é nem exatamente a perseguição, mas a forma como eu e você enfrentamos os sofrimentos que a vida nos coloca. A forma como eu e você entendemos o sofrimento vai nos levar a fazer uma seguinte pergunta: se realmente vale a pena ser fiel, se realmente vale a pena continuar sendo fiel diante de todas as situações que nós temos enfrentado, se vale a pena ser fiel no mundo que nós estamos hoje, marcado pelo relativismo, marcado pela falta de amor próprio, marcado pela falta de compromisso. Será que é possível? Seguindo o texto, Cristo faz um elogio a essa igreja, um elogio que era a fidelidade daquela igreja apesar do sofrimento, a coragem daquela igreja diante do sofrimento. A coragem desses irmãos de Esmirna não era simplesmente um adjetivo pessoal, mas era fruto do que eles compreenderam do Evangelho, da certeza que eles tinham de conhecer a Cristo, de conhecer a sua obra, do amor que eles tinham a Deus em primeiro lugar, e na certeza de que os sofrimentos dessa vida não encerrariam a sua história, porque eles viveriam eternamente. Eles bem sabiam de verdades que eu e você sabemos, e muitas vezes esquecemos. Eles bem sabiam que aquele sofrimento era momentâneo e era pequeno, diante da alegria eterna que estava proposta. E há de se falar, abrir um parêntese, porque os dias que nós vivemos hoje, os dias secularizados, o secularismo presente hoje na nossa sociedade, que diz que a vida que nós temos hoje é tudo que nós temos. Você olha inclusive de muitas lideranças cristãs, gente que tem muitos seguidores na internet e talvez nas suas igrejas também, gente famosa, está dizendo, olha, você só tem essa vida para viver, o que você está fazendo dela? Como se de fato a nossa única preparação fosse essa vida que nós estamos aqui, e nós não nos preparamos para a eternidade, ou mais, não acreditamos que a eternidade é possível, que a eternidade chegará. O secularismo que está presente hoje, inclusive em muitas igrejas, dizem que essa é a única vida que nós temos, que você não deveria se preocupar com a vida após a morte, porque você tem que se livrar de todos os sofrimentos de hoje, quando na verdade eu e você sabemos que a Bíblia aponta que o sofrimento será cessado na eternidade. Muitos que apontam que a sua alma não existe, toda felicidade você precisa encontrar aqui, o sentido da vida é ser feliz. Uma mudança completa do que a Bíblia nos aponta, que o fim da nossa vida é a glória de Deus.
Estamos apontando, irmãos, esses indicativos da sociedade que vivemos, porque nós estamos inseridos nela. E como eu falei no início, por muitas vezes, esses julgamentos acerca do mundo que nos cerca podem acabar nos influenciando. A sociedade a qual eu e você estamos inseridos hoje busca a felicidade a qualquer custo. Para o mundo que nós vivemos hoje, a felicidade se resume em fazer coisas, em realizar coisas, em ter certas experiências, em estar satisfeito pessoalmente. Mas essa proposta do mundo é enganadora, porque o nosso coração nunca está satisfeito. Independente do que você faz para alcançar a sua felicidade, o que você precisa é ser satisfeito. Tim Keller diz que se o sentido da vida é ser feliz, o sofrimento destrói essa proposta, porque nós vamos passar por eles. Um dos grandes temas da Bíblia para o cristão é como Deus conduz o seu povo através dos sofrimentos. Veja se não é isso. Se você olha para o Antigo Testamento, você vai ver dezenas de histórias onde o povo está sem saber o que fazer, em último segundo Deus envia um livramento. Não porque simplesmente Deus é um Deus de milagres, evidente que é, mas é um anúncio do que viria. É Deus dizendo para nós, na sociedade que estamos hoje: olha, virão tempos onde você vai tentar de todas as coisas se satisfazer. Você vai tentar se realizar pessoalmente, acumulando experiências, acumulando bens, e você não vai conseguir. A única possibilidade é quando você estiver em Cristo. Possibilidade que o Evangelho proporciona com que eu e você atravessemos o sofrimento. Não vivamos anestesiados dele, mas consigamos viver apesar do sofrimento. A possibilidade que só o Evangelho dá, de que nos dá paz, nos considera paz que só existe em Deus, a paz que coexiste com a dor, com o luto. A Bíblia nos ensina várias coisas a respeito do sofrimento da sua natureza e também como enfrentá-lo. Porque é só a Bíblia que nos dá esperança para o futuro. É assim que ela nos proporciona o conhecimento necessário para esse tema, quando nós descansamos na obra que Cristo já fez e sabemos que esses sofrimentos terão fim. Talvez isso seja teórico ainda para você, e quando algumas coisas ruins acontecem, a gente talvez não saiba aplicar essas coisas na nossa vida, na prática. Então, mais do que conhecer, mais do que crer nessas verdades, muitas vezes será exigido de nós também coragem. Uma coragem que só Deus pode dar ao seu povo. Uma coragem que não é fruto de um bom ensinamento motivacional, mas uma coragem que é fruto da nossa fé. A coragem que é fruto da fé é a sabedoria de aplicar na prática o ensinamento bíblico contra o mal, contra o sofrimento, de modo que o sofrimento ou o mal sejam derrotados, não porque eles vão ser cessados, mas são derrotados porque eles não roubam mais o sentido da nossa vida, que é estar com Cristo. E a fé em Jesus Cristo é que nos dá recurso suficiente para enfrentar o sofrimento. Quantas coisas você já passou até aqui, já enfrentou? Quantas coisas você já viveu nesse ano? Quantas lutas, quantas dificuldades? Que
isso não seja suficiente para roubar o sentido da sua existência, o sentido da sua vida, de glorificar a Ele. Que você olhe para trás e, mesmo que o sofrimento não seja anulado, porque ele não vai ser, mas que a fé em Cristo te dê recursos suficientes para enfrentá-lo, de modo que agora o sofrimento não é simplesmente aquele que se opõe a você, mas o sofrimento está sendo usado para aprimorar você, para fazer você crescer, para auxiliar até mesmo nas suas experiências com Deus. E veja, essa verdade só é real através do Evangelho, porque naquela cruz o pior sofrimento da nossa história foi vencido. Nós precisamos atentar para essa realidade. A nossa dificuldade de hoje, ou os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados ao que está por vir na glória com Cristo. Não podem ser comparados. Embora, irmãos, eu e você sintamos os efeitos desse sofrimento advindos do pecado, eu e você sabemos que reinaremos eternamente com o Pai. E é essa paz de saber que o nosso Pai está no controle de todas as coisas, é o que preenche o nosso coração, que nos dá coragem para afirmar: eu sei em quem eu tenho crido. Por isso que o cristão continua, porque ele sabe que depois daquela morte na cruz, sua vida não será mais encerrada por algum sofrimento, a sua vida não será mais determinada por algum sofrimento na sua vida, não será mais o sofrimento que vai guiar as suas atitudes. Você continuará agindo conforme Deus nos manda, porque você crê que, apesar do sofrimento, a despeito do sofrimento, depois do sofrimento, há vida. Porque é a convicção nossa, a convicção do cristão, é de que o nosso final é na glória com o Pai, independente do que aconteça hoje. A obra de Cristo na cruz nos aponta para a realidade de que o nosso final está prescrito, está descrito, está encerrado. O nosso final com Cristo já está alinhado. Não pense que você está lutando essa vida para ter um bom final na sua vida. Nosso final está determinado. E esse final é glorioso. É a glória do Pai. Portanto, o sofrimento é uma realidade inevitável na nossa vida. Não caia na ilusão de uma vida onde o sofrimento é ausente. Se alguém apresentar a você vida cristã ou qualquer tipo de vida ausente de sofrimentos, é ilusão. Não se iluda com discursos de que você nunca vai sofrer. Se você pode evitar algum sofrimento, evite-o. Mas o importante é que você seja fiel. O nosso chamado é para sermos fiéis. Porque a gente tem a falsa impressão de que todo sofrimento é resultado de escolhas erradas. Então, isso nos leva a não fazer a coisa certa em alguns momentos, mas sim fazer aquilo que não traz sofrimento. E isso derruba uma máxima bíblica de que você deve fazer sempre o certo, mesmo que isso lhe cause algum sofrimento. Mesmo que fazer o que é certo faça você perder o seu emprego, perder negócios, perder dinheiro, perder salário. De repente, fazer o que é certo vai fazer cair o seu padrão de vida. Faça o que é certo, independente do sofrimento.
Seu chamado é para ser fiel. Fracassar em algum negócio pode até custar um dinheiro, pode custar a sua reputação aos olhos da sociedade, mas o que importa para nós é sermos fiéis diante de Deus. É o que Deus espera dos seus filhos, que eles sejam fiéis. Portanto, faça o que é certo, independente dos resultados que talvez farão você sofrer. Faça o que é certo, você jamais vai conseguir dormir com essa atitude errada que provavelmente você tomou. Sabemos também que toda dor é por enquanto. Cristo diz que aquele sofrimento daqueles irmãos tinha um prazo. Isso para nós é muito claro, porque os cristãos têm a perspectiva da eternidade. Aqueles que creem no Evangelho vivem na certeza de que todo o sofrimento vai ter fim, mesmo que seja na eternidade, quando todos nós seremos curados. Mas isso é um desespero para quem não crê. Porque para quem não crê no Evangelho, a sua vida está limitada ao berço, do berço à sepultura. O sofrimento está limitado para eles apenas durante essa vida. Mas para aqueles que não creem, eles não sabem da realidade do que é um sofrimento eterno, do que será esse sofrimento eterno. Por isso que nós vemos no verso 11, Jesus dizendo: olha, aqueles que creem, de maneira nenhuma sofrerão a segunda morte. É muito pior do que a primeira. Para quem crê em Cristo, nem a sepultura será o fim. E às vezes a gente gasta mais tempo, a gente gasta mais energia naquilo que é temporário, naquilo que é transitório. A gente gasta energia naquilo que vai trazer a aprovação dos homens, aquilo que vai fazer com que as outras pessoas sintam orgulho da nossa vida. Passamos a nos importar demais com as coisas que estão limitadas à sepultura, né, até a nossa morte. Esquecemos de nos preocupar com a aprovação de Deus e com coisas eternas. A gente deposita tudo que a gente tem, toda a nossa vida, para buscar uma felicidade que é frágil, efêmera, que não resiste à prova do sofrimento. Sabemos eu e você que é imutável. Quando Deus olha para Esmirna, Ele vê uma igreja que era pobre diante dos homens, mas para o Senhor ela era rica, que era uma igreja corajosa. E essa coragem não era fruto da sua autoconfiança. Eles sabiam quem Deus era. E talvez você acredite que não, mas a coragem, fruto da fé, é um tema bíblico. Se você olha Josué, capítulo 1, verso 7, o Senhor diz: somente seja forte e muito corajoso. O Senhor fala a Josué: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. A coragem que o Senhor fala a Josué. Se você olha Mateus 14, 27, Jesus falando com Pedro no meio do mar, Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Se você olha para Isaías 43, verso 1, o Senhor diz: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. E no Apocalipse, verso 2, capítulo 2, verso 10, que nós lemos: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Será que a gente pode ouvir essa frase como se fosse para a nossa vida hoje? Talvez você está diante de uma grande decisão a ser tomada.
Você tem medo do futuro, o que pode acontecer? Seja fiel. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Policarpo leu essa carta de maneira impressionante. Confirmou sua fé diante de muitas pessoas, diante do imperador. Foi jogado numa pira flamejante. E de maneira impressionante o fogo não tocava. O registro histórico diz que ele só pôde ser morto quando uma lança o atravessou. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Jesus pede à sua igreja para que não tenhamos medo do sofrimento. Jesus pede para que a sua igreja se mantenha fiel apesar do sofrimento. Nós precisamos ser cristãos a ponto de ter mais certeza em Cristo do que incerteza diante do sofrimento. O sofrimento nos aponta uma série de incertezas, mas a nossa certeza em Cristo precisa ser maior do que o eco dessas incertezas. Jesus está dirigindo a cidade de Esmirna, que possui um estádio, e esse estádio, ano após ano, muitos jogos atléticos eram feitos ali, pessoas de várias partes do mundo iam para Esmirna para competir. Aqueles famosos, disputavam o final do troféu, que era ser coroado perante todos, e era uma simples coroa de louros. E o que Jesus promete a essas pessoas? Veja, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mais uma vez, algo que aquela cidade conhecia, que eram os jogos anuais atléticos, de atletismo. Jesus promete a eles a coroa da vida. Aquela coroa que é, diferentemente da coroa de louros, a coroa que é imperecível, que é incorruptível, a coroa que, a corrida para a felicidade que esse mundo não pode dar. Sejamos essa igreja corajosa, que sabe que o sentido da vida está em ser fiel ao seu mestre. Talvez você acredite que esse é um discurso muito difícil para a gente aplicar. Mas ninguém falou de facilidade aqui. O que Cristo pediu é: seja fiel até a morte. Mesmo que você esteja entre a vida e a morte, e uma decisão como a de Policarpo de não ser fiel a Cristo te dê vida, você sabe que o único que pode te dar vida é o seu Senhor. Você sabe que o único que pode te dar a coroa da vida, que essa busca por felicidade no mundo não pode nos dar essa coroa. Encontramos o sentido da vida somente em sermos fiéis a Deus. Coragem. Se a gente precisa de coragem, provavelmente não é algo fácil para ser feito. Coragem. Quero encorajar você a ser fiel. Encorajar você a ter coragem. Por mais redundante que isso pareça. Encorajar você a se manter firme. Porque nós bem sabemos que não há nada nesse mundo possível
de nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Não, nada. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, pedindo que a Tua graça alcance o nosso coração, que a Tua graça, ó Pai, nos faça continuar, nos dê coragem, ó Pai, para sermos fiéis, independente dos acontecimentos. Nos dê coragem, ó Pai, para saber que a nossa certeza em Cristo é maior do que as incertezas que o sofrimento produz. Nos ensina, ó Pai, a confiar integralmente na Tua palavra. Prepara o nosso coração, ó Pai. Prepara-nos, ó Pai, para um dia vivermos eternamente com o Senhor. Prepara-nos, ó Pai, para entender que essa passageira vida não é tudo que nós temos. Obrigado, porque o Senhor conquistou para nós a vida eterna. E é por isso que nós continuamos, ó Pai. Porque a vida, após essa vida de sofrimentos que nós temos, ó Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus.